Doutor Plínio, o que significa o problema é a senhora Luísa de Itaquera? Quem é? Pois então. Muito bem. Vou tantas vezes a Itaquera, amanhã devo ir. Nunca encontrei Dona Luísa, tenho prazer em encontrá-la aqui. Bem, vamos tocar a coisa para frente. O que significa o problema da teologia da libertação, que está sendo falada em Roma? Eu gostaria de ouvir uma resposta dada pelo senhor. Libertar, nós sabemos o que é. Libertar é tomar uma pessoa que não tem liberdade, que portanto está presa, e libertar, quer dizer, dar liberdade. A pessoa mover-se para onde quer, fazer o que entende. Isso é liberdade. O que é que eles entendem como teologia da libertação? Eles entendem o seguinte, que toda a desigualdade existente entre os homens é uma injustiça. E que todo poder que um homem exerça sobre o outro é uma injustiça também. Notem bem, hein? Até o poder que o pai exerce sobre os filhos é um poder injusto. Porque um homem não tem direito a mando sobre outro homem. E ao que eles querem chegar é uma organização social nova que nem sequer é o comunismo. É uma coisa mais violenta do que o comunismo. Lenin, para falar dele, eu poderia falar, por exemplo, de Marx, que foi o que ideou a doutrina comunista. Mas falemos de Lenin, que foi quem implantou o marxismo na Rússia. Ele tinha como meta final não o comunismo, porque o comunismo é uma ditadura. E no comunismo alguns mandam sobre outros. É uma ditadura onde muito poucos mandam sobre outros. Mandam os que não deviam mandar, mas mandam. Mas ele tinha como meta final a anarquia. Anarquia, na linguagem deles, não quer dizer o caos e a desordem. Anarquia quer dizer o regime onde não há poder, onde ninguém tem poder sobre ninguém. Eles pretendem que o homem passa por uma evolução e que está chegando uma época em que os homens vão ser tão superiores que não precisam de autoridade e que é preciso, portanto, acabar com todas as autoridades na Terra e todas as desigualdades. Então, daí vem o regime da libertação. O que é libertação? É acabar com todas as autoridades e acabar com todas as desigualdades. Mas todas, hein? É começar pela igreja. Quer dizer, negócio de papa, bispo, etc, etc, fica reduzido assim a um poderzinho insignificante antes de acabar completamente. Eles não ousam dizer que é preciso acabar, mas a gente nota que é onde eles querem. Padre também. Os fiéis valem tanto quanto um padre, tanto quanto a freira pode quase dizer missa. O leigo tem poderes dentro da igreja quase como os de um padre, para nivelar e acabar com a desigualdade dentro da igreja. Eles querem também a desigualdade dentro da sociedade civil. Suprimir as propriedades, proibir qualquer homem de ter mais do que o outro. Todos os homens trabalham, cada um para si, mas o que ele sobra, ele tem que dar para um outro a quem não sobre. De maneira que ninguém pode fazer economia. Tudo tem que estar continuamente distribuído. Os filhos que nascem são entregues ao Estado, para o Estado educar, para os pais não tiranizarem os filhos. E nos colégios, os alunos têm autoridade igual à do professor. Formam uma espécie de sindicatozinho de alunos de 12, 13 anos. É uma loucura, é uma coisa que não se compreende como possa acontecer. É o regime chamado autogestionário. Então, libertação é a passagem dos homens de um regime onde há desigualdade e poder para um regime onde é só igualdade e não há poder. Teologia, o que é? É uma justificação desta aberração com base em interpretações falsas da Escritura. Então isto é teologia. É usar a religião católica deformada para justificar essa monstruosidade. Alguém me dirá, mas doutor Plínio, não há de fato autoridades injustas?
Não há também autoridades com poder demais? Não há gente que concentra demais dinheiro nas suas mãos? Digo, mas eu pergunto o seguinte: não há maus médicos? É a razão para acabar com a medicina e com todos os médicos? Quem pensa num delírio desse? Não há maus pais? Eu ainda outro dia vi contar na França de uma criança que foi morta, criança de meses, foi morta pelos pais a bico de a ponta de cigarro aceso. Depois eles deixaram a criança lá, a polícia veio, encontrou e estava o encalço deles. Mas não é razão para acabar com o poder dos pais. Mal haverá por toda parte sempre. Exageros, deformações haverá. Mas isso não é uma razão suficiente para impor que se faça uma supressão dessas coisas. Isso é uma coisa necessária, tem que ser assim. Bom, desigualdades. A Igreja Católica acha que deve haver desigualdades? Deve. Nosso Senhor disse essa frase: pauperes semper habetis vobiscum. Pobres vós tereis sempre convosco. Quer dizer, enquanto o mundo existir, nunca haverá uma organização tão perfeita que não tenha pobres. Os que têm dinheiro devem ajudar os pobres. Mas quem é pobre é especialmente abençoado por Deus. E, portanto, deve resignar-se com a sua situação. Deve trabalhar, se não faz dinheiro, resigne-se. Os outros lhe ajudem. É como a saúde. O sujeito pode não ter doença, pode ser doente, pode não ter a saúde de um outro. Ele se resigna. Esse é o pobre, o perseguido. O homem que por amor do bem é perseguido. É um pobre. Tá bom, ele sofre a perseguição, nosso Senhor não sofreu também? Por que ele não sofrerá? Vá para frente. A teologia da libertação nega isto. E é por isso que eles fazem a revolução social. Não sei se está bem entendido. Estava passando tanto na televisão, aí eu falei, eu vou... Como? Estava passando bastante na televisão ontem, aí desde segunda-feira que passava. Não entendi o que é isso. Estava passando muito na televisão e por isso eu quis perguntar. Você então fez muito bem. Aí eu vou perguntar para o doutor Bruno. Pois então. Alguma coisinha, doutor Polínio, eu vou responder.